tentando entender o que é de fato um gás. Logo, tem que saber que gás ideal na prática não existe, é só uma ideia, o próprio nome dele já diz, né? Ideal. Algo ideal é aquilo que só existe no mundo das ideias. Gás real é um gás que existe na prática, por exemplo, como o ar que tu respira. Um gás perfeito, ele é um gás real que se comporta exatamente como o gás ideal. E para que isso ocorra, ele tem que ter duas características: temperatura alta, para que as moléculas não pensem nem em colar, porque se a temperatura fica baixa, a temperatura média o grau de agitação das moléculas, né, as moléculas do gás ficam mais lentas. E aí as moléculas começam a grudar uma na outra, se afastando do comportamento de gás ideal. Da mesma forma, quando a gente pressiona um gás demasiadamente, ele pode ficar líquido. Na verdade não é um gás, né? O nome correto seria vapor. Quando a gente pega um vapor e espreme ele demasiadamente, ele pode se liquefazer, que é o que acontece no nosso botijão de gás em casa, né? Certo? Por isso que um gás, para ser dito perfeito, ele tem que ter baixa pressão. Alta temperatura, baixa pressão. Com um pouco de intuição e bom senso, tu lembra disso. Nós temos que saber também, antes de começar a avançar nas transformações gasosas, é que os gases possuem duas propriedades. Expansibilidade, quer dizer que o gás ocupa todo o volume que é disponível. Se tu coloca o gás num recipiente de 2 litros, ele ocupa os 2 litros. Se tu aumenta o volume do recipiente para 1000 litros, ele ocupa os 1000 malditos litros. E se tu espreme o gás apenas para meio litro, ele aceita também. Por isso que além de ser expansível, ele é compressível. Se nós pensarmos, na verdade, isso parece duas faces da mesma moeda, né? O volume dos gases é variável, diferentemente dos sólidos e dos líquidos. E para que eu conheça bem o estado de um gás, eu preciso conhecer as variáveis do estado de um gás. Se eu conheço a pressão, o volume e a temperatura, então eu conheço em que estado esse gás está. E nessas 3 variáveis do estado do gás, a única que tem que ter preocupação é com a temperatura, que é só em Kelvin. Ignore as outras escalas termométricas. Kelvin é a escala sagrada, a única que nós podemos usar a partir de agora no nosso estudo. Sexta-feira, em vez da aula de manhã, eu fui participar de um curso. Um dos colégios do trabalho, todo ano, 2 vezes por ano, a gente faz curso com caras que sabem mais do que a gente, sabem mais do ponto de vista da sala de aula, né? Porque nós, professores de física e matemática, não somos grandes físicos de calcular coisas fantásticas, senão não estaremos dando aula, estaremos no acelerador de partícula na Europa, estaremos trabalhando em alguma usina nuclear. Nós estamos dando aula de física básica, nós conhecemos a física básica. Às vezes temos um pouco mais de habilidade em explicar para o leigo a física, mas não que eu seja um grande físico de fazer contas difíceis. E o cara que foi me dar aula então lá na sexta-feira, ele era mestre em educação de física, ou seja, educação na área da física. Ele é um cara bom de sala de aula, não quer dizer que ele seja um grande calculista. E na primeira parte da palestra ele avisa que, de acordo com a neurociência moderna, para o aluno poder aprender, ele tem que estudar. Após cada aula, ele tem que estudar. Eu fico feliz, de saber que a ciência moderna confirma a obviedade que todos nós sabemos, os nossos avós sabiam. Estudando, a gente aprende. Ou seja, mais um alerta, não é a aula que vai te ensinar, é o que tu vai fazer depois da aula. Mas uma coisa me chocou com a fala dele. Ele disse que o estudo tem que ocorrer antes da dormida daquele dia que tu teve aula. Que foda pra ti que estuda à noite é quase impossível. Teoricamente ele disse que tem que estudar as aulas que tu teve hoje antes de dormir, porque durante o sono, a parte que tu não estudou vai evaporar do teu cérebro. Que foda, né, cara? Então essa é uma coisa mais preocupante. E no começo da segunda palestra ele fala o seguinte, a gente aprende empiricamente muito mais do que teoricamente. Um exemplo básico, a criancinha lá tem 5 aninhos, teu filhinho, aí está na frente da lareira, e ele vê aquele fogo lindo, maravilhoso, e aí ele está louco para ir no fogo, ele fica ali olhando, e tu fala, filho, não bota a mão ali, vai se queimar, e tu pode até bater nele antes, fala, não bota a mão ali, ele em 1 hora, ele vai botar a mão, e ele só vai aprender que dá merda quando as bolinhas salpicarem a mãozinha dele.
Antes disso, só pela aprendizagem, só pela repetição, ele não aprenderá. Se tu ainda não teve filho, mas terá e verás isso. Não adianta, meu filhinho vai ter que se queimar um dia. Aí depois daquele dia, talvez ele tome mais cuidado para colocar a mão em coisas quentes. E é por isso que agora eu vou trazer um experimento virtual. Eu queria que tu me acompanhasse. Vamos fingir que nós estamos no laboratório, certo? Vamos fingir que nós estamos no laboratório e que tu comigo vai fazer um experimento com um gás. E seria legal que tu usasse a tua intuição para tentar prever o que o resultado do experimento vai dar. Como se tu estivesse na tua vida, no laboratório, tentando aprender, tu e o laboratório, o que um gás é, como que ele se comporta. Vamos, meu querido! Transformação gasosa. A primeira transformação gasosa que eu quero te ensinar é a isovolumétrica. Traduz para mim o que será uma transformação isovolumétrica. Obrigado, amigo. O volume é constante. Volume igual a uma constante. No vestibular, provavelmente eles não vão usar o nome transformação isovolumétrica. Eles devem usar ou isométrica, que lembra, né? Ou isocórica, que é a que é mais usada talvez para confundir o aluno, né? Porque isovolumétrica já está dizendo tudo ali no nome. Isométrica lembra isovolumétrica. Agora isocórica é a mesma coisa. Vamos ao laboratório, não mexam em nada, só prestem atenção. Temos aqui um recipiente contendo, adivinha o quê? O que tem aqui dentro? Fala. Um gás, muito bem. Estudo dos gases. Já que o volume do gás é constante, já que ele está num recipiente rígido, eu vou instalar dois instrumentos. Quais instrumentos tu acha que eu vou instalar nesse recipiente contendo um gás? Que instrumentos será que eu vou instalar naquele aparelho? O termômetro, muito bem. Termômetro. E já que o volume não é necessário medir, já que o volume é constante, o que mais? Um medidor de pressão. Como uma das unidades de pressão é o barômetro, é o nome desse instrumento. Está vendo ali o barômetro? Coisa linda. Quando a gente no laboratório vai analisar o comportamento de algum fenômeno, a gente faz uma tabela para registrar esse comportamento. Eu vou fazer uma tabela aqui medindo a temperatura em Kelvin. E a pressão pode ser na unidade que tu quiser. Eu vou colocar em atmosferas, que eu acho que é uma unidade intuitiva, né? Já que nós estamos agora sob a pressão de uma atmosfera. Deixa eu ver, estamos no laboratório, liguei aqui o pico de Bunsen e vi a temperatura chegar, como? Deixa eu ver, olha, 200 Kelvin. Juro pra ti. Olhei no meu barômetro, nossa, e achei uma pressão de 3 atmosferas. Deixei aqui o foguinho ligado, começou a esquentar o ar. E de repente a temperatura foi para 400 Kelvin. O que teu coração disse que o barômetro leria? Ora, mas bem. E se eu esquentasse até 600 Kelvin? Ninguém? Como é que acertaram 6? Foi cagado então? 9? Ah, bom. Tu participa, senão eu fico puto, tá? Porra, tá me pagando, não quer aprender, mas dá pra acreditar nisso, mano? Bom. Passou. Então tá, deixa eu ver se eu entendi. Dobrou a temperatura, a pressão dobrou. Triplicou a temperatura, a pressão triplicou. Para uma pessoa normal, tu olha isso e pensa, que idiota. Não, mas não para um gênio da ciência. Um gênio da ciência olha isso, pensa e tira uma conclusão. Quem tirou essa conclusão foi Charles. E ele escreveu o que hoje é conhecido como Lei de Charles. Eu vou escrever só a primeira lei, as outras duas leis quem vai me dizer é tu, tá? Eu só vou escrever a primeira lei. Quando um gás está com volume o quê?
vocês conseguiram sacar isso sem nem lembrar das teorias, só usando o coração, só percebendo que Deus é matemático. Mas eu quero uma fórmula matemática para essa regra. A fórmula matemática eu acho que seria legal assim, ó. A pressão antes dividido pela temperatura antes é igual a pressão depois dividido pela temperatura depois. Esta é a expressão matemática da primeira lei de Charles, ou apenas lei de Charles. Complicado? Tranquilaço, né? Bem intuitivo, né? Essa fórmula matemática tem alguma complicação aqui para usar ela? Cruz credo, é multiplicação cruzada e toca a ficha, né? Nada demais. Então tu vê, quando um gás está com volume constante, é fácil compreender o seu comportamento. E esse comportamento foi estudado em laboratório, foi confirmado, então tu pode ter confiança de que aquele experimento que nós fizemos virtual, ele corresponde à realidade do laboratório. A única diferença é que no laboratório os números não seriam tão bonitinhos assim, né? Certo? Teria vírgula para incomodar a gente, o aparelho pode estar meio estragado, pode não estar bem calibrado, mas a ideia é esta. Uma outra transformação gasosa que a gente pode estudar é mantendo alguma outra coisa constante. Manter a pressão constante não é tão difícil. Olha como é que a gente faz para que um gás tenha a pressão constante. A transformação que eu vou te ensinar agora, que eu vou comentar contigo agora, na verdade, é a isobárica. Se eu te falei que o barômetro é o medidor de pressão, iso é igual, né? Bárica então tem a ver com pressão. Isso é o mesmo que dizer que a pressão é uma constante. Para que eu obrigue que um gás se mantenha a sua pressão constante, uma boa maneira de fazer isso é pegar um cilindro, instalar nesse cilindro um êmbolo móvel, tipo da seringa, que pode subir e descer, e colocar um pezinho em cima desse êmbolo móvel. Pressão, meus amigos, nada mais é que uma força distribuída por uma área. Logo, a pressão que está atuando nesse gás aprisionado aqui, é o que? É o peso desse êmbolo e dessa massa que foi colocada aqui em cima, dividida pela área do êmbolo, que é essa coisa redondinha que eu estou virando para ti agora. Como a massa, o peso ali em cima é constante e a área é constante, obrigatoriamente a pressão dentro desse sistema é constante. Que nem na panela de pressão da tua casa. Já viu que tem um biquinho em cima da panela de pressão? Quando a pressão aumenta demais, o biquinho sobe e libera gás, mantendo a pressão constante dentro da panela de pressão. Tu vê, a panela de pressão ela foi inventada nos laboratórios de física. O que eu preciso medir desse gás, já que a pressão é constante? Temperatura e o volume. Vocês aceitam que de acordo com a altura do êmbolo eu posso detectar o volume? Eu posso fazer uma marcação aqui, né? 10 ml, 200 ml, 300 ml, e de acordo com a altura do êmbolo eu sei o volume. Tudo bem para vocês? Vamos ao laboratório então. Como eu quero mapear o que está acontecendo, eu vou fazer uma tabela. Nessa tabela eu vou colocar a temperatura em Kelvin e o volume em litros, que é uma unidade bem comum do nosso dia a dia. Vou começar com a mesma temperatura de antes? Ah não, sem graça, vou começar com 300 Kelvin. Quando eu deixei o meu gás, deixa eu ver, 300 Kelvin, eu olhei a altura do êmbolo e vi que ele estava ocupando 5 litros. Tudo bem para vocês? Quando eu fui com a temperatura para 600 Kelvin, ok, 900 Kelvin, tá brincando? Que coisa óbvia, né? Que intuitivo isso, né? Nesse momento o coração está funcionando, nem sempre o coração funciona bem na física. Quem estava trabalhando agora era o Charles com o amiguinho dele, o Gay-Lussac. Por isso que a lei de Charles e Gay-Lussac não é a opção sexual dele, tá, gente? É o nome. E mesmo que fosse a opção sexual dele, tem alguma coisa a ver? Não, né? Então tá bom. Lei de Charles e Gay-Lussac. Alguém poderia me enunciar a lei de Charles e Gay-Lussac? Pode colar da lei de Charles. Vou te
qual é o nome da lei? Foda-se o nome da lei. Inclusive nos livros aparece muito como segunda lei de Charles, porque o Charles era politicamente mais poderoso e deixou o Gay Lussac de lado, coitado. Mas modernamente a gente reconhece que o Gay Lussac estava junto na brincadeira e merece o seu nome na lei também. Aí eu não vou escrever isso, cara, nós estamos em 2015, porra. Se tu quiser dar nota aí, quando um gás está com pressão constante, o volume ocupado pelo gás é diretamente proporcional à sua temperatura em Kelvin. Simples assim. Alguém arriscaria uma fórmula matemática para essa lei? Pode colar. V1 sobre T1 é igual V2 sobre T2. Pô, que óbvio! Que óbvio! Tu vê, né, cara? Eu fui incompetente, eu deveria ter aproveitado o momento e ter feito um gráfico dessas duas transformações. Pô, que incompetente do caralho. Mas vou me recuperar, tá aqui, ó. Vou fazer o gráfico dessas duas tabelas. Não fiz o gráfico. Nesse primeiro caso, se eu fosse fazer o gráfico da pressão com a temperatura, surgiria que tipo de gráfico? Uma reta, né? Com 200 era 3. Aqui dobrou. Se eu faço a brincadeirinha de ligar ponto e traço, tem que ser uma retinha, né? Tem que ser uma retinha. Se eu fosse fazer um gráfico do volume ocupado pelo gás versus a temperatura, aqui tinha um certo valor, aqui tinha outro. Dobrou, triplicou. Se eu faço os pontinhos e ligo os pontinhos, dá uma reta. Então eles podem te botar um gráfico na frente e perguntar: que transformação é essa? É isovolumétrica ou é isobárica? Eu até poderia aproveitar o momento e fazer outros dois gráficos inúteis aqui, ó. Vê se tu concorda comigo. Se o gráfico fosse volume versus qualquer coisa, ou qualquer coisa versus volume, tu concorda que o gráfico ficaria assim, ó? Aceitas que isso representa volume constante? Aceitas que isso representa volume constante? Então, gráficos inúteis. Se eu fosse fazer um gráfico da pressão versus qualquer outra grandeza, ou qualquer outra grandeza versus pressão, esse gráfico representaria pressão constante, esse gráfico também, né? Então, gráficos inúteis, mas eu já vi aparecer no vestibular. O gráfico levemente distinto. Todos esses gráficos representam transformação isovolumétrica, todos esses três gráficos representam transformação isopárica. Esses é nitidamente isopárica, não precisa fazer grandes análises aqui, né? Esse é que é mais importante. Se o gráfico volume versus temperatura em Kelvin for uma retinha, obrigatoriamente ele está representando uma transformação isobárica. O que falta manter constante, meus queridos? O que falta manter constante? Perdão. Me deixa revoltado, me diz o quê? Obrigado, temperatura. Eram 3 as variáveis do estado de um gás, né? Pressão, volume e temperatura. Se eu já mantive o volume constante no primeiro experimento, que era fácil, era só pegar um recipiente rígido e colocar o gás lá dentro. Se eu já mantive a pressão constante, que deu um pouquinho de trabalho, tive que fazer um sistema mecânico aqui para obrigar a pressão a ficar constante. Agora falta a temperatura ficar constante. Voltando rapidamente isso aqui, se eu aumento a temperatura, as moléculas ficam mais agitadas, batem com mais força no êmbolo e o êmbolo sobe, tudo bem para vocês? Mantendo a pressão constante. Se eu diminuo a temperatura, o êmbolo desce, mantendo a pressão constante. Só para tu entender por que esse êmbolo tem que ser móvel. Beleza. Vamos à última transformação. A transformação isotérmica. Cuidado na hora de usar o teu coração agora, hein? Cara, realizar uma transformação isotérmica não é fácil. Porque nós sabemos no dia a dia que quando a gente espreme um gás, ele tende a quê? Quando eu espremo um gás, tu sabe? Já enchi essa bola de futebol algumas vezes, né? Percebesse que a bomba fica aquecida? Quando nós esprememos um gás, ele aquece. Aparentemente, quando Deus criou o universo, ele colocou essa lei. E quando um gás se expande, natural, desodorante aerosol, né? Tá na moda do Rolon agora, mas quem usou aerosol uma vez na vida sabe que fica geladinho, né? Beleza?
Então tu imagina, se eu quiser aplicar uma transformação num gás e obrigar que ele fique a temperatura constante, é uma tarefa difícil. Mas eu tenho uma ideia, quer dizer, eu copiei a ideia de algumas pessoas, olha só. Imagine que eu boto o meu gás ali dentro, ó. Vou botar um êmbolo móvel ali, vou instalar o meu medidor de pressão, que é o barômetro, e pela altura do êmbolo eu consigo detectar o volume. E eu vou encher aqui em volta de água e pedrinhas de gelo, muitas pedrinhas de gelo, água e pedrinha de gelo. Quando o gelo estiver derretendo, qual vai ser a temperatura dessa encrenca aqui? 0, né? Quer dizer que se eu fizer uma transformação naquele gás, como ele tende a ficar em equilíbrio com a água e com o gelo, esse gás vai estar sempre a 0 grau. Eu não posso fazer uma transformação repentina, muito rápida, senão não vai dar tempo do gás entrar em equilíbrio térmico. Mas tu vê, na prática a gente faz isso, a gente aprisiona o gás e coloca gelo e água em volta dele para obrigar que aquele sistema todo esteja aproximadamente a 0 graus Celsius. Dá um trabalho fazer isso. Vamos ao laboratório anotar os dados do nosso experimento. Temperatura, vou medir porra nenhuma temperatura, porque é isotérmico. Temperatura constante, porra. Temperatura constante. Eu vou medir a pressão em atmosferas e vou medir o volume em litros. Começou o experimento. Deixa eu ver o meu barômetro. Sim. 15 atmosferas. Já estava bem pressionado. E deixa eu ver o volume aqui, pela altura do êmbolo eu consigo ver o volume. Sim, 10 litros. 10 litros de gás. Aí eu vou pegar esse êmbolo e vou abaixar ele para 5 litros apenas, pela metade. 5 litros. O que teu coração diz? A pressão aumenta ou diminui quando eu espremo um gás? Aumenta. Quanto? Para quanto, meu querido? O volume caiu pela metade, a pressão dobra. Aí eu vou lá e abaixo ainda mais o êmbolo, para metade do que eu tenho ainda, indo para um volume de apenas 2,5 litros. O que nós perceberíamos com a pressão? 45. Deixa eu ver se é verdade. Foi 45 que falaram? Daqui para cá, diminuiu quantas vezes? 4, né? Então daqui para cá deveria ter aumentado 4. Obrigado. Se daqui para cá caiu pela metade, isso aqui tem que dobrar de novo, né? Por que da primeira vez caiu pela metade dobrou, aí caiu pela metade de novo, tu não quis dobrar? Tu quis fazer uma progressão aritmética, né? 15. Cuidado com isso, ó, onde o coração falha às vezes. No laboratório tu verificaria que a pressão iria para 60 atmosferas. 60 atmosferas. Como é que será que fica o enunciado da lei de Boyle e Mariotte? Como é que fica essa lei de Boyle e Mariotte? Alguém pode me ajudar? Eu te ajudo. Ó. Quando um gás está com temperatura constante, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Antes era diretamente proporcional, né? Aumentava, triplicava. Agora dobrou, caiu pela metade. Quadruplicou, caiu 4 vezes. Isso é comportamento de grandezas inversamente proporcionais. Então, para quem quiser anotar, quando um gás está com temperatura constante, o volume ocupado por ele é inversamente proporcional à sua pressão. Ou, se tu preferir, a pressão é inversamente proporcional ao volume. A ordem aí não tem importância. Lei de Boyle e Mariotte. Cuidado, hein? Alguém me sugeriria uma fórmula matemática para representar essa relação? Cuidado com a cola agora, hein? P1 vezes V1, como antes era diretamente, era uma divisão, né? Agora que é inversamente é uma multiplicação, é igual P2 vezes V2. Essa é a expressão matemática da lei de Boyle e Mariotte. Beleza? Vamos fazer o gráfico, já que nas outras aqui eu me esquecido, né? Nessa
da pressão em atmosferas versus o volume em litros. Pressão ia até os 60. Putz, deixa eu ver então. Vou dizer que aqui é 15. 15, 30, 45, 60. Estou usando o quadriculado do quadro, tá? Então tu pode confiar nesses espacinhos que tem aí. O volume é até 10. Então eu vou fazer assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 e meio. Vamos plotar esse gráfico? Quando a pressão era 15, o volume era 10, né? Quando a pressão era 15, o volume era 10. Lá tem um ponto do gráfico. Quando a pressão era 30, o volume era 5. Quando a pressão era 30, o volume é 5. Se tu faz o gráfico agora, tu te arromba todo. Tem que fazer mais um ponto. Quando a pressão foi 60, o volume caiu para 2,5. Agora já está claro que esse gráfico é a famosa hipérbole equilátera da matemática. Então observe que os outros gráficos eram bem óbvios, né? Esse gráfico já não é tão óbvio. Na matemática ele ganha o nome de hipérbole equilátera. Equilátera porque ele se aproxima igualmente do eixo das ordenadas, o eixo Y, e do eixo das abscissas, o eixo X. Na física nós chamaremos esse gráfico de isoterma. Isoterma, nome justo, né? Já que representa uma transformação isotérmica. Só tem um detalhe, né? Na natureza, quando um gás sofre uma transformação, obrigatoriamente alguma coisa fica constante? Será que quando eu peido, alguma coisa fica constante? Será que o volume do gás que sai de mim se manteve constante? Será que a pressão se manteve constante? Será que a temperatura se manteve constante? Não, né? Quando eu peidei, a pressão era maior dentro de mim do que fora. Me desculpa, tá, gente, ofender vocês com peido. Vocês também têm que entender que no inverno o gás saindo de mim vai esfriar, porque saiu de mim a 36,5 e quando chegar lá fora vai estar mais frio. E o volume vai se espalhar, porque o cara peida aqui e fede lá no fundo. Expansibilidade, o peido ajuda a lembrar que os gases são expansivos, é muito importante. Então, peraí, meu querido, essas transformações foram muito úteis para a gente entender como é que o gás se comportava nesses casos específicos. Mas e se variar tudo? Se variar tudo, nós precisaremos de uma equação que seja geral, que funcione em todos os casos. Por isso que depois de te apresentar as transformações gasosas, eu te falo da equação geral dos gases perfeitos. Pensa bem, cara, olha para as equações anteriores e vê se não dá para agrupar todas essas equações numa equação só. O famoso P vezes V sobre T igual a P vezes V sobre T. Quando eu estou te dizendo que P vezes V sobre T antes é igual a P vezes V sobre T depois, é o mesmo que dizer que P vezes V sobre T é uma constante. Isto é uma constante. O meu professor de ensino médio, muito competente, professor de química, ele falava P20 por fotó. P20 por fotó. Eu não sei por que ele não falava por fotó, P20. Eu sei que ele botava o 1 e depois o 0. P20 por fotó. P20 por fotó. P20 por fotó. A voz dele é extremamente grave, é muito engraçado o que ele fala. P20 por fotó. E eu concordo com o cara. Se no vestibular tu escuta uma questão que fala de um gás sofrendo transformação, mas é P20 por fotó na cabeça na hora. O risco que tu corre de usar essa fórmula é usar a temperatura em outra coisa que não seja Kelvin. Todo ano depois do vestibular tem choradeira para cima de mim. Professor, eu usei de Celsius, mas nem me fala. Se acontecer contigo, tu nem me fala que eu fico puto. Kelvin! Sou o Kelvin! Outra coisa, o cara do vestibular ele projeta esse tipo de conta para o aluno que é agoniado sair fazendo conta e se estrepar. O aluno calmo, ele simplifica numerador com denominador, ele simplifica numerador com numerador ou denominador com denominador e sobra uma continha curtinha para ele fazer. Então, dica sagrada na hora de usar o P20 por fotó: simplifique antes de multiplicar. Isso vai fazer a diferença de tu
resolver a questão em 30 segundos ou em 5 minutos, certo? Então, cuidado. Outra, eu deixei vazar gás em alguns dos experimentos? Não, né? O gás estava aprisionado. Se vazou gás, já não dá para usar o PVT Povotol. No caso do PUM, por exemplo, né? Eu preciso de uma outra equação depois para poder entender o que acontece no ato de soltar gases. Ô galerinha, vamos fazer um exemplo clássico aqui. Vamos fazer um exemplo clássico. Um gás estava com temperatura de 20 graus Celsius, ocupando um volume de 20 litros, sob pressão de 4 atmosferas. Após sofrer uma transformação, esse gás passa a ocupar um volume de 80 litros, sob uma pressão de 2 atmosferas. Calcule a nova temperatura. Pô, né, cara, não tem nem o que ver, meu. É só tu substituir os dados. Já está aqui o PVT Povotol, né? Pressão, 4. Volume, 20. Temperatura, 27, tem que somar 273, lembra? Para passar para Kelvin. É esse o risco que tu corre. Me ajuda, por favor. Qual é a nova pressão? Nova pressão, 80. Né? Por sorte não ia alterar o resultado, certo? Mas obrigado pela participação, garoto. Novo volume, 80, agora sim. Vamos calcular a nova temperatura. O que eu estou te dizendo, cara, é que se tu te distrai, multiplica e depois divide, tu te arromba todo. Porque quanto é que é 4 vezes 20? 80 corta com 80, tá vendo? E aí tu só faz a multiplicação cruzada. T vezes 1 é T, 2 vezes 300, 600 Kelvin. Se ele queria saber a temperatura em Celsius, é só subtrair 2, 7, 3, 10 menos 3, 7, 9 menos 7, 2, 5 menos 2, 3. A temperatura foi para 327 graus Celsius. Então, um exemplozinho bobinho de aplicação do PVT Povotol. Agora, observe uma coisa. Se eu estou te dizendo que P vezes V sobre T é uma constante para uma determinada massa gasosa, uma pergunta cabe, né? Depende de que aquela constante? Aquela constante depende do quê? Do dia do mês que tu fez o experimento? Da massa do experimentador? Do que depende o P vezes V sobre T? Já que é uma constante que depende de quê? Cacilda Becker, do quê? Do que depende aquela maldita constante? Vamos ver. Os cientistas começaram a investigar, né? Por que P vezes V sobre T de um gás é uma constante? Por que não varia aquele valor? E aí eles começaram a perceber que se eu estou trabalhando com gás, como é que a gente mede a quantidade de gás, a quantidade de moléculas de gás com a qual nós trabalhamos? A química nos ajuda com isso, né? Como é que a gente mede a quantidade de moléculas que nós temos dentro de uma massa gasosa? Alguém lembra? É o tal do número de mols. Lembra o número de mols para pegar a massa e dividir pelo mol? Vocês já viram isso esse ano? Já viram? Por exemplo, né, o cara vai lá e fala para ti, olha, eu tenho 180 gramas de H2O. Quantos mols eu tenho ali dentro? Tu vai lá e diz que é 180 gramas a massa, a molécula grama, o oxigênio 16, o hidrogênio é 1, né? O que dá 18 gramas por mol, né? Tu divide e dá 10 mols, ou seja, 10 vezes o número de Avogadro, né? Concorda comigo? Certo? Daqui a pouco a gente continua. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Quem tiver alguma dúvida emergencial, pode me esperar que eu vou ir na carteira.